Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja a hora que você estiver assistindo. Tá começando mais uma edição do Giro Rec. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, gente, tudo bem? A gente espera que vocês tenham gostado bastante do nosso último programa, mas sempre comentem através das nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E hoje a gente tá recheado de assunto e vamos falar de um assunto que é atual. Eu acho que a gente pode falar que é até uma novidade, né, Lê? Gabriel, você que pensa que futebol feminino é novidade. A Inglaterra e a Escócia foram os personagens da primeira partida de futebol entre mulheres em 1898. No Brasil, a primeira partida de futebol feminino foi em 1921, em São Paulo, onde os times das catarinenses e tremembeenses se enfrentaram. Ou seja, o surgimento do futebol feminino aqui no Brasil se deu quase junto ao do masculino. Lá em 1964, o Conselho Nacional de Desportos proibiu a prática de futebol feminino no Brasil. Olha que absurdo. A decisão só foi revogada em 1981. A seleção brasileira foi disputar sua primeira partida só em 1986, quando enfrentou os Estados Unidos em um amistoso internacional. Em 1996, o futebol feminino foi incluído como categoria nas Olimpíadas. O Brasil ficou com o quarto lugar, a mesma colocação que obteve nas Olimpíadas de Sydney, em 2000. As meninas ganharam a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2003, conquistando o tetracampeonato sul-americano. Já em 2007, o Brasil era uma das seleções favoritas ao título da Copa do Mundo de Futebol Feminino pela primeira vez. A grande final, ela obteve o segundo lugar, mas é a sua melhor colocação nessa competição até hoje. Em 2015, o Brasil participou do torneio feminino de futebol dos Jogos Pan-Americanos em Toronto. Recebeu a medalha de ouro ao vencer todos os 5 jogos disputados e encerrou o ano com o título invicto do Torneio Internacional de Futebol Feminino realizado no Rio Grande do Norte. A seleção brasileira de futebol feminino é a melhor seleção da América do Sul. Além disso, ela tem a melhor jogadora do mundo, a Marta, camisa 10 e eleita por 6 anos seguidos pela FIFA como a melhor jogadora de futebol do planeta. Apesar de ter pouco e muitas vezes nenhum apoio de dirigente, torcida e imprensa, ela está sempre bem posicionada no ranking da FIFA, porém não tem nenhum título expressivo de nível mundial. O esporte mais praticado entre os homens em todo o mundo é um campo tradicionalmente machista, seja dentro das 4 linhas ou nas cabines de transmissão dos estádios. A jornalista Regiane Ritter é um exemplo de como o preconceito está disseminado desde o campo até a cobertura jornalística. Ela foi a primeira mulher a fazer entrevistas dentro dos vestiários e sofreu muito preconceito, inclusive de colegas de trabalho. Já no campo, o futebol feminino passa longe das cifras milionárias que envolvem o futebol masculino. Elas precisam de respeito de um público latino-americano que se vangloria pelo seu fanatismo pelo esporte, mas ignora o poder da bola nos pés das mulheres. O pensamento machista complica muito e é o principal rival a ser batido. Sendo bem realista, o futebol masculino gera muito mais dinheiro e a gente sabe disso, né? O que é necessário é o tratamento igualitário e o apoio das federações administrando melhor as coisas e realizando bons torneios, né? É realmente um assunto muito complicado e eu torço para que essas discrepâncias vão diminuindo ao longo do tempo e que o futebol feminino alcance o seu lugar de merecimento. Lê, chegou a hora das notícias. Quais são as notícias que você separou pra gente hoje? Para começar, todos sabemos que a categoria de base do Flamengo tem se destacado nos últimos anos e virou um reduto de futuros craques, como Vinícius Júnior e Lucas Paquetá, recém-vendidos para Real Madrid e Milan na equipe Sub-16. Eles disputam o Campeonato Internacional de Dubai, considerado o mundial da categoria, nos Emirados Árabes. O camisa 10 Vitor Hugo é o principal nome do time. Com 15 anos, é titular absoluto e desponta como a próxima joia do Flamengo a ser lapidada nos próximos anos. Falando de craques, uma notícia da nossa seleção brasileira. O técnico Tite disse em entrevista ao Esporte Espetacular que a lista para a Copa América ainda não está definida e que não vê a seleção brasileira pronta para o torneio. Né, Letícia? Mas a gente sabe que brasileiro adora deixar tudo pra última hora, mas eu espero que realmente isso funcione na Copa de 2022 lá no Catar. Vamos torcer, né? Mudando de assunto, Gabriel, como é que tá a semana de jogos? Olha, Letícia, pra quem gosta de jogo, essa semana promete fortes emoções no campo. Ainda hoje, 8 da noite, o Santa Cruz vai jogar com 13 pela Série C do Campeonato Brasileiro. Amanhã, disputando o Sub-17, o Sport enfrenta o Coritiba às 3 da tarde. Já o Náutico só vai entrar em campo lá no sábado pela Série C, às 7h15 contra o Imperatriz. Ou seja, muita emoção no coração desses torcedores, né, Letícia? Com certeza. E para quem quer ficar ligado sobre os outros jogos e acompanhar como tá a tabela, é só ir lá no nosso Facebook.
E quando você assistir aos jogos, comenta com a gente, usando a hashtag RecSports. O programa de hoje termina por aqui, mas a gente tá sempre ligado nas nossas redes sociais. E o Giro, cada semana, vai voltar com muitas novidades. Afinal, essa é a nossa grande mesa redonda do esporte. Até a semana que vem. Tchau! Tchau, tchau!